Todos os anos, os Estados Unidos constroem mais de 40 mil quilômetros de novas estradas. Isso é o suficiente para dar uma volta completa na Terra. Mas o dado chocante é que 30% dessas rodovias não são de asfalto, mas de concreto maciço, feito para durar 34 anos sob o peso de caminhões gigantes. Como é possível transformar uma mistura líquida e instável em uma rocha artificial que dura o dobro do asfalto? A resposta está em uma máquina que funciona como uma impressora 3D colossal, valendo $300 mil. A jornada para criar essa estrada indestrutível começa muito antes de o primeiro caminhão de concreto chegar. Começa com uma cirurgia na própria paisagem. Se você acha que uma estrada é apenas uma camada de pedra jogada sobre a terra, pense novamente. O solo natural é o inimigo. Ele é instável, úmido e fraco. Por isso, engenheiros escaneiam o terreno como médicos, decidindo exatamente quanta terra deve ser removida ou adicionada. Eles não estão apenas limpando o caminho, estão construindo um bolo de camadas industrial que servirá de fundação para o futuro. Primeiro, tratores gigantes rasgam a vegetação e nivelam o leito da estrada. Ao mesmo tempo, equipes enterram as veias vitais da civilização, tubos de água, cabos elétricos e sistemas de drenagem, bem abaixo de onde os pneus vão passar. Se isso falhar, a estrada afunda. Uma vez que o solo está exposto, começa a construção da base. Uma camada grossa de pedra britada é espalhada, mas pedra solta não suporta peso. É aqui que entram os rolos compactadores, máquinas pesadas que vibram violentamente, forçando as pedras a se encaixarem umas nas outras como um quebra-cabeça sólido. Este não é um trabalho rápido. A compactação pode levar de 2 a 4 dias inteiros. É uma batalha de força bruta e paciência. Caminhões-pipa dirigem à frente dos rolos, pulverizando a quantidade exata de água para ajudar a terra e a pedra a se unirem. Se estiver muito seco, esfarela. Se estiver muito úmido, vira lama. Técnicos monitoram tudo com sensores a laser e medidores de vibração. Eles buscam a perfeição invisível. Apenas quando o chão está tão duro quanto o próprio concreto que virá depois, a equipe recebe o sinal verde. A terra foi domada. Agora ela está pronta para receber a carga. Mas o material que vai cobrir essa base está sendo preparado a quilômetros de distância, em um lugar que parece mais um laboratório químico gigante do que uma construção. Bem-vindos à usina de dosagem. Aqui a precisão é a lei. O concreto para uma superestrada não é feito a olho. É uma receita química rigorosa. Silos gigantes de aço armazenam montanhas de areia fina, cascalho e pedra britada, mantendo cada tipo separado em compartimentos isolados. Nada se mistura até o momento certo. O processo é totalmente automatizado. Balanças industriais pesam cada grão de areia e cada pedra antes de liberá-los para a mistura. Não há margem para erro. 1 quilo a mais ou a menos pode mudar a resistência da estrada daqui a 10 anos. Depois dos sólidos, vem a química líquida. A água não é apenas jogada no misturador. Ela é medida por sistemas de pesagem independentes e injetada com alta pressão. E não é só água. Aditivos químicos poderosos, como superplastificantes, são dosados com precisão de miligramas. Esses líquidos são o segredo que permite ao concreto fluir como um líquido agora, mas se tornar duro como diamante depois. Tudo isso cai em um misturador de eixo duplo ou de panela, máquinas brutais projetadas para agitar toneladas de material em segundos. O barulho é ensurdecedor, o pó sobe, e em instantes a mistura se torna uma massa cinza e homogênea. É concreto fresco, de alta performance, pronto para a guerra contra o peso e o tempo. Mas assim que a mistura sai da usina, um relógio invisível começa a contar. O concreto é um material que morre rápido. A logística aqui é uma questão de vida ou morte para o projeto. O concreto tem uma vida útil extremamente curta. Em média, os motoristas têm apenas 1 a 2 horas para tirar essa carga do caminhão antes que ela comece a endurecer. Se o caminhão quebrar ou ficar preso no trânsito, a carga de concreto vira um bloco de pedra inútil dentro do tambor, destruindo o equipamento. É uma bomba relógio de cimento. Por isso, os tambores dos caminhões nunca param de girar. Eles rodam continuamente durante todo o trajeto para impedir que os materiais se separem ou endureçam antes da hora.
Em grandes projetos de rodovias, isso se transforma em um balé logístico. Uma fila de caminhões é organizada em rotação perfeita. Um descarrega, um chega e outros aguardam na fila. O fluxo não pode parar. Se houver uma pausa, cria-se uma junta fria, um ponto fraco na estrada onde o concreto velho não se une ao novo. Quando o caminhão chega ao local, ele não despeja a carga no chão. Em sistemas modernos, ele se conecta diretamente a uma correia transportadora ou despeja em uma calha que alimenta a máquina principal. É uma transferência rápida e limpa. O motorista e o operador da máquina trabalham em sincronia total. O concreto fresco, cinza e úmido desliza para dentro da besta mecânica que vai moldar o futuro do transporte. Conheça a estrela do show, a pavimentadora de forma deslizante, ou Slipform Paver. Esta não é uma ferramenta comum, é um robô industrial que custa entre 120 mil e 300 mil dólares. Ela é, essencialmente, uma fábrica sobre lagartas. Esqueça as equipes de operários nivelando o concreto com rodos. Esta máquina faz tudo sozinha. Assim que o concreto entra na máquina, parafusos gigantes chamados trados espalham a mistura uniformemente por toda a largura da estrada. A máquina avança lentamente, e o concreto passa por moldes de aço que o apertam, vibram e compactam com uma força tremenda. O que sai da parte de trás da máquina não é uma poça líquida, mas uma laje sólida, perfeitamente retangular, que mantém sua forma sem precisar de madeira ou metal para segurá-la nas laterais. É como espremer pasta de dente de um tubo quadrado, mas em escala industrial. A precisão é guiada por sensores a laser e GPS 3D. Eles garantem que a estrada seja plana, sem lombadas ou buracos, com uma precisão milimétrica. A máquina não apenas nivela, ela constrói a estrutura interna da estrada. Enquanto avança, ela insere automaticamente barras de aço, chamadas de barras de transferência, bem no meio do concreto úmido. O robô faz isso sem parar, atirando o aço para dentro da massa cinza. Essas barras são cruciais. Elas seguram as placas de concreto juntas, permitindo que transfiram o peso dos caminhões de uma placa para a outra sem quebrar. Graças a essa automação, a equipe pode construir de 3 a 5 quilômetros de estrada em um único dia. O resultado é uma fita cinza perfeita, monolítica e sem emendas, estendendo-se até o horizonte. Mas a perfeição visual esconde um perigo físico. O concreto vai encolher à medida que seca. Se os engenheiros não agirem rápido, essa laje perfeita vai se rasgar sozinha. A química não para. Imediatamente após a máquina passar, um líquido de cura é pulverizado sobre a superfície, selando a umidade dentro do concreto. Sem isso, a água evaporaria muito rápido sob o sol, e a superfície racharia como terra seca no deserto. Mas isso não é suficiente. O concreto é duro, mas frágil à tensão. Conforme ele endurece e a temperatura muda do dia para a noite, ele quer se mover. Se ele não puder se mover, ele quebra. Então, os engenheiros fazem algo que parece loucura. Eles cortam a estrada nova. Algumas horas depois da pavimentação, operários com serras de diamante fazem cortes precisos a cada poucos metros. Essas são as juntas de expansão. Eles estão basicamente dizendo ao concreto: se você for rachar, rache aqui, nesta linha reta que nós fizemos. É uma destruição controlada para evitar o caos, mas um corte aberto é um convite para o desastre. Água e sujeira poderiam entrar ali e destruir a base. Por isso, depois de limpar a poeira, os trabalhadores injetam um selante especial, geralmente silicone ou poliuretano, dentro desses cortes. Esse material é elástico. Ele se estica e encolhe, mantendo a água fora, enquanto a estrada respira com o calor e o frio. Agora, a estrada entra em quarentena. Sinais de proibido entrar são colocados. Por pelo menos 7 dias, ninguém pode tocar nela. O concreto precisa desse tempo de silêncio para atingir sua força máxima. É um período de espera tensa, onde a química termina seu trabalho de endurecimento. Nos Estados Unidos, esse processo é uma sinfonia de máquinas. Mas o que acontece quando você não tem um robô de 300 mil dólares? Vamos viajar para lugares onde a tecnologia de ponta ainda não chegou, como em obras rurais no Peru. Aqui, o contraste é brutal. Não há sensores a laser, não há impressoras 3D de concreto. Há apenas músculo, suor e determinação humana.
O concreto é despejado dos caminhões em calhas de metal simples e cai em pilhas desordenadas no chão. Uma parede humana de trabalhadores avança contra a massa cinza. Eles usam pás, ancinhos e pedaços de madeira para espalhar toneladas de material pesado. É uma corrida exaustiva contra o tempo, pois o concreto endurece aqui tão rápido quanto nos Estados Unidos. Sem os vibradores automáticos da máquina gigante, homens usam vibradores manuais, mergulhando-os no concreto para tentar tirar as bolhas de ar uma a uma. Para alisar a superfície, não há moldes deslizantes perfeitos. Homens trabalham de joelhos, usando desempenadeiras de aço manuais, confiando apenas no olho e na experiência para deixar tudo plano. É um trabalho artístico, difícil e fisicamente punitivo. A qualidade aqui depende do cansaço do braço do trabalhador, não da calibração de um sensor. Embora esse método funcione, ele mostra o abismo tecnológico. A precisão milimétrica é impossível e a velocidade é muito menor. Mas no fim, seja feito por um robô ou por 30 homens com pás, o objetivo é o mesmo: criar um caminho. Voltamos ao número inicial: 40 mil quilômetros por ano. Quando olhamos para uma estrada de concreto, vemos apenas uma superfície cinza e monótona. Mas agora você sabe a verdade. Debaixo dos pneus do seu carro existe um sanduíche de engenharia de alta precisão. Há uma base de pedra compactada com violência, aço inserido automaticamente por robôs e uma química calculada para resistir a décadas de sol, chuva e peso. A estrada de concreto é a prova de como a humanidade aprendeu a dominar os materiais mais básicos da terra, pedra, areia e água, e transformá-los nas veias duráveis da nossa economia. O que antes era lama líquida, agora é a espinha dorsal de um país, projetada para durar 34 anos sem pedir descanso. É a vitória da ordem sobre o caos, impressa no chão, 1 quilômetro de cada vez. Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius, e meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos, mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3,5 bilhões de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia, trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa.
Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto, água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Huoqiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava,
As equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo, quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200 mil árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com o carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana.
É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Em 2016, nas encostas secas e montanhosas do deserto do Saara, a uma altitude de mais de 2.000 metros, uma equipa de engenheiros alemães construiu gigantescas estruturas de malha, cada uma com mais de 6 metros de altura. Eles não estavam a tentar apanhar animais, estavam a apanhar o nevoeiro. Sob as condições certas, minúsculas gotículas de umidade começaram a condensar-se nestas redes, reunindo-se lentamente, gota a gota, até formarem ribeiros de água potável, fresca e limpa. Uma coisa que era considerada um luxo absoluto nesta terra árida, onde os poços são salgados e a água subterrânea está a desaparecer. Mas o que levou estes engenheiros até a África para pendurar redes nas montanhas? E como pode uma simples malha, sem eletricidade nem partes móveis, transformar o ar em água? E se lhe disséssemos que noutra parte do mundo, os engenheiros estão a travar uma batalha ainda mais colossal, transformando desertos inteiros em florestas, usando apenas palha? Bem-vindo ao poder da indústria. Durante décadas, a região do Anti-Atlas, no sul de Marrocos, esteve quase esquecida pelo mundo. Fica presa entre os ventos secos e implacáveis do deserto do Saara. Nesta paisagem agreste, a chuva cai apenas algumas vezes por ano. A estação seca não dura semanas, dura meses, por vezes centenas de dias. Para as pessoas que ali vivem, a água é uma obsessão diária. As águas subterrâneas, o recurso vital de que dependem, estão a esgotar-se rapidamente. Os poços que restam são frequentemente salgados, cheios de minerais, tornando a água quase impossível de beber e perigosa para a agricultura. Imagine isto: cerca de 60% da população local não tem água canalizada em casa. A sua realidade diária é uma luta. Todas as manhãs, antes de o sol atingir o seu pico brutal, são as mulheres e as crianças que têm de fazer a perigosa caminhada. Elas descem vários quilômetros por encostas rochosas e poeirentas, apenas para trazer de volta alguns jarros de água do vale, lá embaixo. A água tornou-se um fardo esmagador, não apenas para a vida diária, mas também para a educação, para a saúde e para a agricultura. A vida está em suspenso, à espera da próxima gota. Mas aqui está o paradoxo que mudou tudo. Ironicamente, todas as manhãs, quase como um relógio, um nevoeiro espesso e denso, vindo do frio Oceano Atlântico, cobre estas mesmas montanhas. Envolve os picos numa umidade visível, apenas para desaparecer horas depois, queimado pelo sol do deserto. Uma fonte de água massiva, completamente desperdiçada e intocada. Este paradoxo foi o que inspirou a Water Foundation, uma organização alemã. Eles olharam para o nevoeiro e não viram um inconveniente, viram uma solução. Juntaram forças com engenheiros locais e lançaram uma ideia que parecia saída da ficção científica: colher água diretamente do nevoeiro. O primeiro passo foi a observação. Os cientistas alemães notaram algo que a maioria ignoraria: musgo. O musgo crescia abundantemente nas rochas e nos troncos das árvores, um sinal biológico claro de umidade elevada e persistente no ar. A análise confirmou: o nevoeiro continha uma quantidade massiva de vapor de água. O projeto foi batizado de Cloud Fisher, o pescador de nuvens. Durante 18 longos meses, a equipa testou metodicamente vários tipos de redes. Finalmente, selecionaram o design vencedor. Não uma rede plana, mas uma malha tridimensional especial. O material era crucial. Tinha de sobreviver ao sol brutal do deserto e aos ventos fortes. Escolheram um polietileno ultra durável, um plástico de engenharia avançada, resistente à radiação ultravioleta, à corrosão e às oscilações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Mas como é que se constrói uma quinta de água numa encosta de montanha remota, sem estradas de acesso, sem eletricidade e sem maquinaria pesada? A resposta foi a força humana e a pura determinação. Foram contratados trabalhadores locais, homens que conheciam o solo e o clima rigoroso melhor do que ninguém.
Com ferramentas manuais, eles cavaram grandes fossos, com quase 1 metro de profundidade, na rocha e no solo endurecido. Estes fossos serviriam como os pontos de ancoragem vitais para os postes de suporte de aço. As pesadas peças da estrutura de aço foram transportadas em costa acima, passo a passo, às costas e aos ombros. À medida que os ventos frios do Atlântico varriam a montanha, as equipas trabalhavam. Trabalhadores usando arneses de segurança subiram as estruturas pendurados acima do solo para esticar meticulosamente cada painel de malha 3D. O resultado é um sistema de uma elegância impressionante. Não necessita de eletricidade, não usa combustível, não faz barulho, apenas vento, nevoeiro e gravidade. O princípio é simples, mas aperfeiçoado ao máximo. Quando o vento força o nevoeiro a passar através dos painéis de malha 3D, as minúsculas gotículas de umidade no ar colidem com a superfície fria da fibra e começam a condensar-se. Primeiro formam pequenas contas brilhantes na malha. À medida que mais e mais nevoeiro passa, estas gotas fundem-se, tornam-se maiores e mais pesadas. Guiadas pela gravidade e pela estrutura da rede, essas gotas deslizam para baixo e caem na calha de recolha em forma de V. A partir daí, a água limpa flui através de um sistema selado de tubos de plástico, descendo a montanha, até aos tanques de armazenamento centrais. Hoje, 31 destas unidades Cloud Fisher estão instaladas, cobrindo uma área total de 1.090 metros quadrados. Em conjunto, num bom dia de nevoeiro, podem produzir mais de 36 mil litros de água potável. É o suficiente para abastecer 15 aldeias, 1.250 pessoas, uma escola e 7.000 cabeças de gado. Os engenheiros alemães aprenderam a pescar água onde ela parecia não existir. É uma vitória da engenharia. Mas e se o problema for maior? E se não for falta de água, mas um ataque direto da própria terra? Mudamos agora de continente e de escala. Vamos para a China. Durante séculos, o norte da China viveu com um inimigo implacável e invisível: a areia. Tempestades de poeira massivas, varridas dos gigantescos desertos de Gobi e Taklamakan, viajavam centenas de quilômetros. Cobriam os céus de Pequim, transformando o dia em noite. Na década de 1990, a situação era tão grave que houve anos em que os residentes na capital tiveram de usar máscaras durante mais de 80 dias, apenas para evitar respirar o pó fino que sufocava a cidade. A causa deste desastre ecológico não foi natural. Foi provocada pelo homem: desflorestação agressiva, pastoreio excessivo que destruiu a vegetação e a extração insustentável de águas subterrâneas. O solo estava exausto, erodido e morto. A desertificação avançava sem controle. Perante esta ameaça existencial, a China não recuou. Em 1978, o governo lançou uma das iniciativas de engenharia mais ambiciosas da história humana: o programa Three North Shelter Belt, conhecido pelo resto do mundo como a Grande Muralha Verde. Mas isto não é uma muralha de betão ou aço. É uma muralha de vida. Não é uma única barreira, mas sim uma vasta rede de milhares de florestas, cinturões de quebra-vento e lagos ecológicos. A escala é quase impossível de compreender. Estende-se por mais de 4.500 quilômetros, cobrindo quase toda a parte norte da China. O objetivo: plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até 2050. É considerado o maior projeto feito pelo homem alguma vez construído em terra. E a sua principal ferramenta não são máquinas de milhões de dólares, é a palha. A tecnologia central é conhecida como tabuleiros de xadrez de palha. Os engenheiros conceberam um sistema maciço de grelha. São quadrados de palha, dispostos diagonalmente contra os ventos dominantes. Cada quadrado mede cerca de 20 por 20 pés. Vistos de cima, parecem um padrão geométrico infinito. Mas criar este padrão é um esforço industrial brutal. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros para o coração do deserto, onde os veículos de carga se afundam na areia fofa e as estradas pavimentadas simplesmente não existem. E é aqui, sob um sol implacável, que o verdadeiro trabalho começa. Equipas de milhares de trabalhadores persistem em condições que a maioria de nós consideraria impossíveis.
sob temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius, e sem qualquer sombra à vista, eles lutam contra o calor e a exaustão. Cavam valas rasas na areia, metro a metro. Colocam feixes de palha nessas valas, formando linhas de grelha precisas. Cada grelha de palha é mais do que uma barreira, é a fundação para o regresso da vida. O padrão tecido tem um propósito triplo e genial. Primeiro, estabiliza imediatamente as dunas movediças. Segundo, abranda drasticamente a velocidade do vento ao nível do solo. E terceiro, o mais importante, cria microzonas protegidas, onde a preciosa umidade do ar noturno pode condensar-se e persistir, protegida do sol. Assim que a grelha está no lugar, perfuradoras mecânicas e máquinas de plantar entram em ação. Elas perfuram pequenos buracos no centro exato de cada quadrado de palha. O solo é preparado para espécies de RVF sores escolhidas pela sua incrível resistência, o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. As plântulas, cuidadosamente cultivadas em viveiros, são então transplantadas para cada buraco. Mas como é que estas jovens plantas frágeis sobrevivem? É aqui que a engenharia se torna biologia. A grelha de palha protetora protege as raízes do sol escaldante e impede que a areia movediça as sufoque. Mas o verdadeiro gênio do sistema revela-se ao longo do tempo. A palha não é permanente. À medida que as semanas se transformam em meses, a palha começa lentamente a decompor-se, quebrada pelo vento, pelo orvalho e pelos micro-organismos no solo. Ao decompor-se, transforma-se num manto orgânico rico em nutrientes. Essencialmente, a palha torna-se fertilizante. Alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a estender-se mais profundamente, em direção às camadas de solo mais estáveis. O que começou como algumas plântulas frágeis no meio de um tabuleiro de xadrez de palha, evolui lentamente para uma rede viva de vegetação. Um quadro verde que ancora as dunas e inicia o longo e árduo processo de recuperação do deserto. Das redes que capturam o nevoeiro em África, às florestas que crescem nos desertos da Ásia, a tecnologia está silenciosamente a reescrever o futuro das terras mais secas do mundo. O que acabamos de testemunhar não é uma batalha contra a natureza, é uma colaboração com ela, impulsionada pela ciência e pela determinação humana. Cada gota de água recolhida do nevoeiro e cada árvore que ganha raízes na palha provam que não existem limites para a renovação, quando somos suficientemente sábios para ver potencial naquilo que foi descartado. E isso, por si só, é o verdadeiro poder da indústria. Todos os anos, assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça. Usando apenas lama, dentes e madeira, ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano, despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México.
Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.200.000, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios, mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível.
Mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada, exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar. Sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano.
Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20 mil vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano, você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. E isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água, era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver. E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra. Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida. O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército não é exagero, 30 mil pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço.
Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes. Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo, todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem mais para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem 2 tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre 2 torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante. Portões que sobem do fundo do mar. Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses. Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as 2 peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro.
A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois, eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas. Eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca. Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações. E equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%, em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente. A inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças. No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade, é uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500 mil de veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção: enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros, desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade, mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano. O trecho entre Ranfort Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta.
Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança, motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 kg de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo. Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país. Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público. A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas, que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial. Ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50? Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas.
A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos. Estamos falando de 2 décadas de obras. Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha. Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir. Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima. A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado.
Sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva, o risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10 mil empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem sucedido, será uma maravilha do mundo moderno. Um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas. O solo ainda está intacto. Mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea. A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar.